faz bilhões de tijolos a cada ano e vale mais de 40 bilhões de dólares dos Estados Unidos. E tudo começou com um carpinteiro que ficou viúvo e teve que cuidar de seus 4 filhos depois que sua esposa faleceu. Para pagar as contas, ele usou sua oficina para fazer brinquedos de madeira, onde ela pegou fogo pela 3ª vez. Uma série de eventos infelizes vão ocorrer ainda. Em 1891, Håkon Christiansen nasceu em uma vila chamada Filskov, na Dinamarca. Ele era um dos 13 filhos e sua família era pobre. Ele conseguiu apenas uma educação básica. Mais tarde, ele se tornou aprendiz de seu irmão mais velho, Christian, e aprendeu carpintaria. Ele ficou imediatamente viciado no ofício e trabalhou como carpinteiro por vários anos. Eventualmente, ele economizou dinheiro suficiente para abrir sua própria oficina em Billund. Logo depois, ele conheceu o amor de sua vida, Kirstine Sorensen. Depois de se casar, a vida dele teve um começo feliz. Eles deram as boas-vindas a 3 filhos nos anos seguintes e foram procurando expandir seus negócios. Mas antes que eles pudessem tentar, a oportunidade foi destruída. Um dia, os filhos dele acidentalmente colocaram fogo em uma pilha de lascas de madeira. A oficina e a casa da família explodiram em chamas. Felizmente, a família sobreviveu. Eles reconstruíram a oficina e deram as boas-vindas a um 4º filho. Mas anos depois, a tragédia aconteceu novamente. A depressão o atingiu e ele perdeu seu negócio. Nesse mesmo ano, Christine faleceu. Viúvo e desempregado, ele lutava para criar sozinho os 4 filhos. Até que ele decidiu fazer uso de suas sobras de madeira, que tudo mudou. Mas primeiro, ele teria que arriscar perder tudo. Um novo negócio arriscado. Um dia, ele usou suas sobras de madeira para construir novos brinquedos para seus filhos. Depois de ver como isso os deixou felizes, ele teve uma nova ideia de negócio. Com muitos lutando contra a Grande Depressão, brinquedos baratos eram procurados. Imediatamente, ele e um de seus filhos, Godfred, começaram a trabalhar. Eles faziam bugigangas de madeira, carros e animais. Enquanto ele descobriu uma nova paixão e seus brinquedos eram populares, mas não era suficiente para manter o negócio à tona. Chegou até a falência. Os irmãos dele não suportavam ficar sentados assistindo. Então eles se ofereceram para ajudar com uma condição: parar de fazer brinquedos e conseguir um emprego de verdade. Pare de fazer brinquedos e arrume um emprego de verdade. Ele recusou a oferta. Em vez disso, ele seguiu em frente com a construção de seu novo negócio. Ele se recusou a cortar custos e manteve seu lema pessoal: apenas o melhor é digno. Eventualmente, espalhou-se a notícia de que sua oficina fabricava brinquedos de madeira da melhor qualidade. Um dia, um homem de fora da cidade decidiu ver por si mesmo. Ele era um atacadista de Fredericia, que ficou impressionado com os brinquedos dele. Antes de partir, fez um grande pedido para vendê-los dentro de muitas lojas para os feriados. Foi então que ele pensou: vai ser um bom Natal este ano. Para completar o pedido, ele recontratou todos os trabalhadores que foi forçado a demitir durante a Grande Depressão. Eles trabalharam dia e noite para garantir que os brinquedos pudessem ser estocados a tempo. Mas, de repente, eles foram instruídos a parar. Estamos em apuros, disse ele a Godfred. Em uma carta enviada pelo Correios, o atacadista informou a ele que entrou em falência e não podia mais comprar os brinquedos que havia encomendado. O que você vai fazer? E o Natal? Não podemos nem comprar comida, perguntou Godfred. Eu mesmo farei isso, ele insistiu. Vou dirigir por aí vendendo os brinquedos. Mas ele não era um vendedor nato, mas conseguiu vender todos os brinquedos e comprar muita comida para o Natal. Enquanto o novo negócio dele teve um começo difícil, cada desafio provou por que quando há uma vontade, há um caminho. Altos e baixos fazem parte. 2 anos no negócio de fabricação de brinquedos, as vendas ainda não haviam aumentado. Então ele decidiu criar um nome cativante para atrair novos clientes: Lego. Ele descobriu que Lego era semelhante a uma frase latina que significava "eu montei". A ideia dele funcionou e ajudou o negócio a se expandir e passou a fabricar 42 brinquedos diferentes.
Mas alguns anos depois, a tragédia aconteceu novamente. A Alemanha invadiu a Dinamarca e levou muitos a lutar financeiramente. Pior ainda, a história se repetiu. As próprias dificuldades financeiras foram seguidas por um incêndio que queimou sua oficina até o chão. Todos os seus desenhos e modelos foram destruídos. Ele começou a perder a esperança. Tudo pelo que ele trabalhou se foi da noite para o dia, mas o fato de ser responsável por seus filhos e trabalhadores o inspirou a recomeçar. A partir de então, ele ficou de olho em novas e empolgantes oportunidades. Um dia, ele viajou para Copenhague para participar de uma feira. Lá, ele descobriu uma máquina de moldagem de plástico. Era uma nova invenção estimulada por fabricantes que procuravam fabricar alternativas durante a Segunda Guerra Mundial. Ele ficou intrigado e decidiu comprar uma. Era um risco enorme, pois os vendedores de brinquedos acreditavam que as crianças nunca iriam querer brincar com algo de aparência barata como plástico. Ainda assim, ele se inspirou em um brinquedo de plástico que já havia visto antes. Ele acreditava que os brinquedos de plástico tinham potencial e decidiu fazer o seu próprio. Eles foram inicialmente chamados de Automatic Binding Bricks e foram mais tarde chamados Lego Bricks. Infelizmente, os vendedores de brinquedos estavam certos. As crianças não estavam interessadas e achavam os tijolos difíceis de brincar. Eles não se encaixavam muito bem ou grudavam, mas algo disse a ele para continuar tentando. Enquanto isso, Godfrey estava na Inglaterra participando de uma exposição de brinquedos. Lá, ele conheceu um homem chamado Truels Piransen, que era o chefe de um grande shopping center. Enquanto conversavam sobre a indústria de brinquedos, Truels compartilhou suas decepções. Não há sistema em nada, disse ele a Godfrey. Godfrey não discutiu com ele. Em vez disso, ele ouviu e começou a pensar sobre como a Lego poderia aceitar o desafio. Precisamos colocar o sistema em jogo, pensou Godfrey consigo mesmo. As crianças só receberam soluções prontas. Eles precisam de algo diferente que fortaleça sua imaginação e criatividade. Nos meses seguintes, a Lego lançou o Sesame Play. Continha 28 conjuntos diferentes e 8 veículos de brinquedo. Eles foram projetados com base no princípio de que todos os blocos devem se interligar. Alguns anos depois, ele e Godfrey progrediram melhorando o designer dos tijolos. Eles patentearam um designer de pino e tubo que permitia que as crianças colocassem os tijolos juntos sem que eles soltassem. As crianças ficaram viciadas e as vendas aumentaram. Mas, ao mesmo tempo, a saúde dele piorou. Apenas um mês após a introdução do novo designer, ele teve um ataque cardíaco e faleceu. Ele tinha apenas 66 anos. Godfrey agora era o responsável pela empresa e carregava o legado de seu pai. Mas primeiro, ele teria que suportar as mesmas provações. O sinal fatal. 2 anos depois que Godfrey assumiu a Lego, a história se repetiu. O depósito de brinquedos de madeira da empresa foi atingido por um raio e pegou fogo. Godfrey teve que fazer uma escolha: abandonar a madeira para sempre ou seguir em frente com o plástico. Ele escolheu o último, e não foi uma decisão fácil. Godfrey e seus irmãos tiveram muitos desentendimentos. Mais tarde, ele comprou a parte deles e se tornou o único proprietário da Lego. Naquele ano, Godfrey decidiu levar o negócio a novos patamares. Ele comprou um terreno ao norte de Billund e construiu um aeroporto. O objetivo era tornar mais fácil levar a Lego à escala global e facilitar parceiros de negócios nas visitas à empresa. Apenas um ano depois, os brinquedos da Lego foram importados para os Estados Unidos da América. Posteriormente, Godfrey provou que era mais do que capaz de carregar o peso de seu pai. Abriu um parque temático gigantesco. No início dos anos 1990, a Lego controlava quase 80% do mercado. As vendas aumentaram a uma taxa de 2 dígitos, enquanto a indústria girava em torno de 4%. No final dos anos 90, eles fizeram seu primeiro bilhão em vendas e começaram a licenciar seus brinquedos primeiro para Star Wars e depois para o Ursinho Pooh. Hoje, a Lego é a maior empresa de brinquedos do mundo e sua marca é
Mais famosa que a Hasbro e a Barbie, muitos atribuem o sucesso da empresa à força do fundador Igor Fred e sua persistência. A vida é um presente, mais do que isso, a vida é um desafio, dizia Ole Cook Christensen. Esta é a história de como um carpinteiro e seu filho sobreviveram à falência e 3 incêndios, e transformaram uma pequena oficina em uma empresa de 40 bilhões. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like.